Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre a expectativa para o clássico entre Flamengo e Vasco, como dividir a atenção entre os dois jogos das quartas de final da Libertadores, tendo um clássico no meio dos jogos. Flamengo deveria poupar jogadores? Nossas escalações e palpites? Bem-vinda, Mariana. Qual é a sua expectativa para o jogo entre Flamengo e Vasco, o jogo pelo Campeonato Brasileiro? A minha expectativa é que seja um clássico muito difícil para a equipe do Flamengo. O Flamengo vai entrar em campo provavelmente líder ainda do Brasileirão, sendo uma equipe que faz uma ótima competição, mas que terá à frente dele um dos seus maiores rivais, que com certeza tem o objetivo de, além de conquistar pontos, tirar um bom resultado do Flamengo e tirar o Flamengo, obviamente, da liderança da competição. É um jogo que eu considero complicado. O Flamengo já teve problemas neste Campeonato Brasileiro nos clássicos cariocas. O Flamengo, por exemplo, só venceu a equipe do Fluminense até aqui e não foi uma boa partida do Flamengo. Então eu acho que é um ponto de alerta para a equipe rubro-negra, sabendo que do outro lado é um clássico, é um adversário que, por mais que esteja na parte de baixo da tabela, tem alguns jogos em que ele vai muito bem e o Flamengo tem que ter mentalmente, coletivamente, uma equipe que no dia da partida esteja numa ótima tarde, numa ótima noite, na hora da partida, que o Flamengo possa sim demonstrar o seu melhor futebol, mas a minha expectativa é que seja um clássico complicado para a equipe do Flamengo, mas obviamente esperando e sempre na expectativa que o Flamengo possa sim conquistar os 3 pontos. Bom, a minha expectativa para esse jogo é que seja um jogo em que o Flamengo vai ter bem mais a posse da bola. E embora o treinador do Vasco é o Fernando Diniz, um treinador que gosta muito que suas equipes tenham a posse da bola, acredito eu que o Vasco vai tentar sair jogando lá de trás, vai tentar sair jogando ali com os zagueiros, com o goleiro, não vai tentar tantos chutões para frente. E eu acho que o Flamengo pode tentar sim subir as suas linhas de marcação, pressionar o Vasco ali na saída de bola e conseguir recuperar a posse da bola no campo de ataque e quem sabe marcar gols dessa forma, recuperando a bola no campo de ataque e conseguindo rapidamente chegar no gol do Vasco. É uma partida que eu vejo que o Flamengo precisa subir suas linhas de marcação, ser muito intenso na marcação, conseguir recuperar a posse da bola várias vezes no campo de ataque, que eu acho que isso pode ser algo muito positivo para o Flamengo do jogo, mas assim, acho que o Flamengo vai ter bastante a posse da bola, vai tentar obviamente ter o controle do jogo, visto também obviamente que o jogo é no Maracanã, e aí obviamente faz o Flamengo ser um time que já tem muita posse da bola jogando fora de casa, em casa então nem se fala. Então assim, é um jogo que eu tenho a expectativa de o Flamengo conseguir criar bastante chances, embora seja clássico e embora o Flamengo não esteja fazendo grandes partidas no Campeonato Brasileiro nos clássicos, é um jogo que eu espero que o Flamengo jogue muito bem e o Flamengo conquiste a vitória. É claro que tem toda a dificuldade de ser clássico, porém, na minha opinião, o Flamengo é favorito para esse confronto e se jogar muito bem e ser eficiente nas finalizações, o Flamengo terá uma grande possibilidade de conquistar a vitória nesse clássico. Como dividir a atenção entre os dois jogos das quartas de finais da Libertadores, tendo um clássico no meio dos jogos? Não é simples dividir a atenção, principalmente tendo um clássico no meio dos 2 jogos da Libertadores. O Flamengo sabe que sim, na Libertadores ele tem vantagem, mas a segunda partida vai ser complicada, vai ser fora de casa. Só que antes disso, o Flamengo terá um clássico pela frente. Então acredito eu que não é fácil dividir as atenções, mas como o Flamengo sempre deixou claro que o Campeonato Brasileiro ao lado da Libertadores são suas prioridades na temporada, acredito eu que os jogadores vão entender que Brasileirão é uma coisa, Libertadores é outra. Então a Libertadores, o primeiro jogo já foi, agora é foco total no clássico, conseguir conquistar mais 3 pontos e aí sim, depois voltar o seu foco para a Libertadores. Não é simples, mas o Flamengo precisa fazer, até porque na quinta-feira temos um jogo muito importante, só que neste final de semana também. Assim, não é fácil dividir atenções em 2 competições tão importantes e com jogos tão perto um do outro, porém é clássico e clássico você quer sempre vencer, quer sempre que o seu time conquiste a vitória. Então assim, eu entendo a dificuldade de jogar um clássico entre os 2 jogos da Libertadores, porém é clássico e assim, é um jogo sempre muito especial, seja para o Flamengo, seja para o Vasco, é sempre muito importante conquistar a vitória
num clássico. Então assim, e é bom destacar, o Flamengo tem um bom elenco, o Flamengo pode sim fazer mudanças na equipe, caso o Felipe Luiz queira fazer mudanças na equipe. O Flamengo tem um bom elenco, então assim, dá para dar descanso para alguns jogadores e dar oportunidade para outros jogadores jogar, caso o Felipe Luiz queira, porque o Flamengo tem um bom elenco e é para esses momentos que você ter um grande elenco pode fazer a diferença num campeonato como o Campeonato Brasileiro. Flamengo deveria poupar jogadores? Bom, eu não pouparia nenhum jogador para o clássico contra a equipe do Vasco, porque o jogo da Libertadores é só na quinta-feira. Então acredito eu que para o confronto contra o Vasco, o Flamengo tem menos dias em relação ao jogo que ele teve no primeiro na Libertadores. Já para o segundo jogo da Libertadores já são mais dias. O Flamengo terá 3 dias para poder treinar e no quarto ele jogará contra a equipe do Estudiantes. Então eu não pouparia nenhum jogador da equipe do Flamengo. Eu acho que é importante que o Flamengo inicie com seus melhores jogadores. E aí sim, se o Flamengo conseguir fazer um bom resultado, principalmente na primeira etapa, aí talvez no segundo tempo o Flamengo comece a fazer algumas modificações na equipe depois de 10, 15 minutos. Mas para isso, o Flamengo precisa primeiro fazer o resultado. Então eu não mudaria nenhum jogador. Na minha opinião, o Flamengo deveria sim poupar alguns jogadores. Acho que o Flamengo tem um elenco muito bom, um elenco de qualidade, e são para esses momentos que o Flamengo precisa aproveitar esse ótimo elenco que tem para usar esse elenco. Simplesmente assim, eu entendo que o clássico é muito importante, porém o Flamengo jogou na quinta-feira e vai jogar agora no domingo, e na quinta-feira volta a jogar de novo pela Libertadores. Acho que o Flamengo tem boas opções, tem bons jogadores que pode sim substituir os titulares e ir muito bem. O elenco do Flamengo tem sim muitos bons jogadores que pode iniciar a partida contra o Vasco de titular, dar descanso para outros jogadores, e aí sim, se tiver necessidade desses jogadores entrar no segundo tempo para poder jogar, eles vão jogar. Mas eu acho que, na minha visão, o Flamengo deveria sim poupar alguns jogadores nessa partida. Nossas escalações. Minha escalação é Rossi no gol, na lateral direita Varela, na lateral esquerda Matias Vina, de dupla de zagueiros Léo Ortiz e Léo Pereira, como volantes De La Cruz e Saul. Caso o Saul não possa atuar, começaria com o Alan, na ponta direita Gonzalo Plata, na ponta esquerda Samuel Lino, de camisa 10 de Arrascaeta e de centroavante Pedro. Acredito eu que caso Jorginho e Alexandro possam ser relacionados para o clássico, eles devem entrar no segundo tempo, que eu acho muito importante. Mas se o Flamengo, por exemplo, não ter o Saul iniciando, aí fica mais complicado. O Flamengo teria que usar o Alan junto com De La Cruz, mas que um seja primeiro volante e outro seja segundo volante. Realmente De La Cruz e Alan são parecidos e o Flamengo pode perder fisicalidade no meio de campo. Na lateral esquerda eu prefiro Matias Vina em relação a Ayrton Lucas, até porque se tudo ocorrer como esperado, Alexandro tem chances de até mesmo iniciar contra o Estudiantes. Bom, a minha escalação seria Rossi no gol, na lateral direita Varela, a dupla de zaga Léo Ortiz e Danilo, e na lateral esquerda Vina. A dupla de volante seria Alan e De La Cruz, de camisa 10 Carrascal, de ponta direita Gonzalo Plata, de ponta esquerda Bruno Henrique e de centroavante Pedro. Como eu já destaquei, acho que o Flamengo deveria sim poupar alguns jogadores que substituem os titulares, têm qualidade para substituir bem os jogadores titulares, casos como Danilo, Carrascal, Bruno Henrique, Vina. Acho que são jogadores que, na minha visão, poderiam sim ganhar uma oportunidade nesse confronto contra o Vasco. Se você olhar para esse time que eu falei, o Flamengo tem sim muitas mudanças. Danilo na zaga, por exemplo, o Léo Pereira, não sei se tinha sentido alguma coisa no jogo contra o Estudiantes, eu daria um descanso para ele, daria a oportunidade do Danilo iniciar de titular. Da mesma forma, eu daria a oportunidade do Vina começar de titular na lateral esquerda. O Flamengo tem 3 laterais esquerdos. O Ayrton Lucas começou de titular contra o Juventude. O Ayrton Lucas começou de titular contra o Estudiantes. O Alexandro está voltando de lesão. Então, eu acho que seria uma boa oportunidade para o Vina ser titular, visto que pode ser que na quinta-feira o Alexandro ou o Ayrton Lucas vai iniciar de titular contra o Estudiantes. No meio de campo,
Acho que o Saul precisa ganhar um descanso. Ele tem jogado muitas partidas de titular e na maioria das vezes ele joga 90 minutos. Acho que é uma boa oportunidade para o De La Cruz iniciar novamente de titular e o Alan entrar no time titular do Flamengo, visto que o Jorginho não deve iniciar a partida contra o Vasco, caso esteja disponível para esse confronto. Então a minha dupla de volantes seria Alan e De La Cruz. Da mesma forma, eu daria um descanso para o De Arrascaeta. Ele é um jogador muito importante. Depois dos jogos das eliminatórias, esse confronto contra o Vasco é a terceira partida do Flamengo, porém a quarta partida é o jogo contra o Estudiantes, e aí o Arrascaeta estaria começando 4 jogos seguidos. Acho que é uma boa oportunidade para o Carrascal iniciar de titular e iniciar ali jogando de camisa 10. Então eu iniciaria com o Carrascal, mas eu não quis mudar tanto o ataque, então mantive Pedro e Gonzalo Plata no time titular e daria a oportunidade do Bruno Henrique sim iniciar de titular, mas não de centroavante, e sim de ponta esquerda, até mesmo para dar um descanso para o Samuel Lino, que tem sido titular basicamente quase todos os jogos desde que começou a sua primeira partida pelo Flamengo. Então eu mudaria bastante a equipe do Flamengo para esse clássico contra o Vasco. Palpites? 2-1 Flamengo. Bom, meu palpite para o clássico é Flamengo 2, Vasco 0. É isso, gente. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.